Vamos lá, dando prosseguimento, então, ao nosso estudo do livro A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 5 e vamos iniciar a leitura aí e os comentários, tá? Qualquer momento que vocês quiserem comentar, é só me chamar aí. Eu vou pedir para que todos desliguem o microfone para a gente poder fazer sem ter eco aí a leitura. Antigos e modernos sistemas do mundo. A primeira ideia que os homens formaram da Terra, do movimento dos astros e da constituição do universo, houve de basear-se em sua origem unicamente no testemunho dos sentidos. Ignorando as leis mais elementares da física e das forças que regem a natureza, e não dispondo senão da vista limitada como meio de observação, só podiam julgar pelas aparências. Vendo o sol aparecer pela manhã de um lado do horizonte e desaparecer à tarde do lado oposto, concluíram naturalmente que ele girava em torno da Terra, conservando-se esta imóvel. Se então lhes dissessem que se dá exatamente o contrário, responderiam não ser possível tal coisa, objetando: vemos o sol muda de lugar e não sentimos que a Terra se mexa. A pequena extensão das viagens, que naquela época raramente ultrapassavam os limites da tribo ou do vale, não permitia que se comprovasse a esfericidade da Terra. Como, ademais, havia de supor que a Terra fosse uma bola. Em tal caso, os homens só poderiam manter-se nos pontos mais elevados, supondo-a habitada em toda a sua superfície. Como poderiam viver no hemisfério oposto, com a cabeça para baixo e os pés para cima? O fato lhes parecia menos possível ainda com o movimento de rotação, quando mesmo nos nossos dias, em que se conhece a lei da gravitação, se vêem pessoas relativamente esclarecidas não perceberem esse fenômeno. Como nos admiramos de que os homens nas primeiras idades não tenham sequer suspeitado? Para eles, pois, a Terra era uma superfície plana e circular, qual uma mó de moinho, estendendo-se a perder de vista na direção horizontal. Daí a expressão ainda em uso, ir ao fim do mundo. Desconheciam-lhe os limites, a espessura, o interior, a face interior e tudo que lhe ficava por baixo. Vamos fazer essa leitura dessa nota. De acordo com a mitologia hindu, a Terra era metade de uma esfera sustentada por 4 elefantes sobre uma grande tartaruga. Shukva. Isso explicaria o movimento da Terra pelos céus. Me perdi aqui, vamos lá. Por se mostrar sob forma côncava, o céu, na crença vulgar, era tido como uma abóbada real, cujos bordos inferiores repousavam sobre a terra e lhe marcavam os confins, vasta cúpula cuja capacidade o ar enchia completamente. Sem nenhuma noção do espaço infinito, incapazes mesmo de o conceberem, os homens imaginavam que essa abóbada era constituída de matéria sólida. Daí a denominação firmamento, que lhe foi dada e que sobreviveu à crença, significando firme, resistente, do latim firmamentum, derivado de firmus, e do grego
Hermatos, firme, sustentáculo, suporte, ponto de apoio. As estrelas, de cuja natureza não podiam suspeitar, eram simples pontos luminosos, mais ou menos volumosos, fixados na abóbada como lâmpadas suspensas, dispostas sobre uma única superfície, e, por conseguinte, todas à mesma distância da Terra, tais como as que vêm no interior de certas cúpulas, pintadas de azul, figurando a abóbora celeste. Se bem que hoje as ideias sejam outras, o uso das expressões antigas se conservou. Ainda se diz, por comparação, abóbada estrelada sobre a cúpula do céu. A formação das nuvens, por efeito da evaporação das águas da terra, era igualmente desconhecida. Ninguém podia imaginar que a chuva que cai do céu tivesse origem na terra, já que ninguém a via subir. Daí a crença na existência de de águas superiores e águas inferiores, de fontes celestes e de fontes terrestres, de reservatórios colocados nas altas regiões, suposição que concordava perfeitamente com a ideia de uma abóbada sólida, capaz de o sustentar. As águas superiores, escapando pelas frestas da abóbada, caíam em forma de chuva, e conforme essas frestas fossem mais ou menos largas, a chuva era branda, torrencial ou diluviana. A ignorância completa do conjunto do universo e das leis que o regem, da natureza, da constituição e da destinação dos astros, que, aliás, pareciam tão pequenos em comparação à Terra, fez necessariamente que esta fosse considerada como a coisa principal, o fim único da criação, e os astros como acessórios criados unicamente em intenção dos seus habitantes. Esse preconceito se perpetuou até os nossos dias, apesar da descoberta da ciência, que mudaram para o homem o aspecto do mundo. Quanta gente ainda acredita que as estrelas são ornamentos no céu destinados a recriar a vista dos habitantes da Terra. Não tardou, porém, que o homem percebesse o movimento aparente das estrelas, que se deslocam em massa do Oriente para o Ocidente, despontando ao anoitecer, ocultando-se pela manhã e conservando suas respectivas posições. Contudo, tal observação não teve durante muito tempo outra consequência que não fosse a de confirmar a ideia de uma abóbada sólida e arrastar consigo as estrelas no seu movimento de rotação. Essas ideias primitivas e ingênuas constituíram no curso de largos períodos seculares o fundo das crenças religiosas e serviram de base a todas as cosmogonias antigas. Mais tarde, pela direção do movimento das estrelas e pelo periódico retorno delas, da mesma ordem, compreendeu-se que a abóbada celeste não podia ser apenas uma semi-esfera posta sobre a Terra, mas uma esfera inteira, oca, em cujo centro se achava a Terra, sempre chata, ou, quando muito, convexa e habitada somente na superfície superior. Já era um progresso. Mas em que a Terra se apoiava? Seria inútil mencionar todas as suposições ridículas geradas pela imaginação, desde a dos indianos, que diziam sustentada por 4 elefantes brancos, pousados estes sobre as asas de um imenso abutre, ou os mais sensatos confessavam que não sabiam a respeito. Entretanto, uma opinião geralmente espalhada nas teogonias pagãs situava nos lugares baixos, ou por outra, nas profundezas da terra, ou debaixo dessa, a morada dos réprobos, chamada inferno,
isto é, lugares inferiores, e nos lugares altos, além da região das estrelas, a morada dos bem-aventurados. A palavra inferno se conservou até hoje, embora haja perdido o significado etimológico, a significação etimológica, desde que a geologia retirou das entranhas da Terra o lugar dos suplícios eternos e a astronomia demonstrou que não há alto nem baixo no infinito. Eu vou parar um pouquinho aqui só para comentar até a continuação do estudo que a gente já vinha fazendo, né? A nossa dificuldade de entendimento no passado, né? A nossa limitação, inclusive, de conseguir observar as coisas e de ficar à deriva aí por conta da nossa imaginação, né? Nós tínhamos que imaginar e não tínhamos ferramentas, não tínhamos instrumentos, não tínhamos evolução científica para poder visualizar qualquer coisa diferente, né? E hoje nós temos, né? Mas, da mesma forma, o nosso avanço é conforme a nossa limitação, né? Nós estamos numa escala evolutiva, e só que nós estamos no princípio dela. Então, aquilo que nós conseguimos enxergar hoje também em termos de universo, aquilo que nós conseguimos enxergar hoje em termos de potencialidades astrais, e tanto na forma material como na forma espiritual, se aplica mais ou menos a mesma regra dos antigos que conseguiam enxergar dessa forma ali, né? A nossa ciência, ela não é absoluta, ela evoluiu, mas o que mais será que nos reserva? Será que o todo que nós vemos hoje realmente é o todo? Será que a forma como nós conseguimos enxergar através do nosso desenvolvimento esse universo e já consideramos ele infinito, vasto e toda a beleza dele, será que ele ainda não é muito maior do que tudo isso? E nós estamos mais uma vez limitados por nossa incapacidade de visualizar a coisa, de imaginar a coisa? Então, eu faço essa ressalva para mostrar que Deus é ainda muito maior do que nós podemos ou queremos imaginar, né? Deus ainda é muito mais grandioso, né? E aqui, a outra ressalva é em relação às nossas crenças, né? Vamos entender, então, que todas as nossas crenças fundamentais, elas foram criadas e foram pensadas, aquele Deus que cria o mundo em 7 dias, né? Tudo aquilo que a gente, Adão e Eva, né? A humanidade toda saindo de apenas 2 seres, hoje a ciência mostra que isso não é possível, tudo isso nós vamos falar, né? Mas eu digo o seguinte, as nossas crenças, elas estavam baseadas nessa limitação, nessa condição limitante, né? E elas não podem prosseguir dessa forma. Elas precisam seguir num caminho diferente. Hoje a ciência vem trazer para nós, de forma incontestável, que as coisas não procederam dessa forma, né? Então, nós, ao invés de entrar num negacionismo aí, de ficar preso às nossas crenças limitantes, nós precisamos ampliar o nosso horizonte, deixar que a doutrina que vem explicar o que antes não era explicável, essa ciência espírita vem explicar para nós o mundo espiritual, vem explicar para nós além do mundo espiritual e até pela interação do espiritual com o material, vem explicar para nós muitas coisas daqui do mundo físico, muitas revelações que foram feitas nas obras, a ciência ainda vem descobrindo, né? E nós precisamos deixar essa ciência também prosseguir, também caminhar, também evoluir, para que a gente possa ter mais clareza, para que a gente possa ter um maior entendimento e aí não tentar diminuir esse Deus, porque não é da forma como nós cremos no nosso passado, que nós acreditávamos no nosso passado,
não é porque não é daquela forma que tem que deixar de existir ou ser pior, né? Como eu disse, o universo ele é ainda muito mais vasto, muito maior do que nós aqui que estamos com um tubo de papelão com uma lente de plástico na ponta, achando que estamos enxergando o universo completo, né? E, na verdade, vamos ter capacidade de enxergar muito mais do que nós vemos hoje. Algum comentário? Vai, Rodrigo. Só essa observação que você fez, é que a ciência é progressiva e ela certamente vai trazer novos horizontes, novas descobertas. E a ciência espírita também, na medida da nossa capacidade de assimilação, serão reveladas também outras coisas, né? E Deus cada vez mais vai se apresentar para nós com uma grandeza maior também, né? Pegando. Pode falar, gente? Vamos lá, fica lá, Rodrigo. Pegando um gancho que vocês falaram, eu acho interessante que tudo está evoluindo, né? Tanto a ciência do mundo quanto os entendimentos espirituais, né? E uma questão assim que eu achei interessante no texto, que o Ricardo e o Padinho trouxeram, né? E eu lembro muito daquele filme do Doutor Zhivago, né? Doutor Zhivago não, Doutor Estranho, né? Da Marvel. E que ela fala assim para ele, assim, pro médico lá, né? Você conhece muito da ciência da Terra, a ciência material, mas a ciência espiritual você não tem muito conhecimento, né? E hoje nós viemos a ter o conhecimento da ciência espiritual, né? Não sei se eu posso falar assim, se está errada essa expressão, vocês podem até me corrigir, né? Mas a gente vem conhecer muito mais além, né? Porque o que o ser humano conhece é o que ele consegue ver, né? Naquela época antiga, os povos viam, tinha entendimento que eles conseguiam ver, né? Eles não conseguiam sair daquela região que eles estavam, né? Daquele bairro ou daquele domínio que eles tinham, né? Então a gente está expandindo, né, esse conhecimento, né? Está expandindo esse conhecimento que a gente está entendendo agora, né? Que daqui a um tempo a gente vai saber que tem outros povos, vai saber né? Já sabemos disso já, mas vamos conhecer os povos, vai abrir muito mais o leque ainda, né? Tanto a parte espiritual quanto da parte da ciência, né? Que caminham junto, né? Se é isso que eu entendi, né? Caminham juntos os dois, né? Era isso que eu tinha para falar, gente. Pegando o gancho Vamos de lá. vocês. Não, legal, Rodrigo. É isso mesmo, Rodrigo. Assim, a gente está no maternal ou no pré dessa ciência espiritual, né? Então a gente ainda vai ter acesso a muita coisa. Sim, Eu brinco de dizer que a doutrina é a terceira revelação, mas sim. ela é a terceira. Nossa, Tem 1 milhão de revelações aí pela frente. sim. Vamos lá, então. Sobre o céu puro da Caldeia, da Índia, do Egito, berço das mais antigas civilizações, o movimento dos astros foi observado com tanta precisão quanto o permitia a falta de instrumentos especiais. Notou-se, primeiramente, que certas estrelas tinham movimento próprio, independente da massa, e que o que afastava a suposição de que se achassem presas à abóbada celeste. Chamaram-lhe estrelas errantes, ou planetas, para distingui-la das estrelas fixas. Calcularam-se os seus movimentos e os retornos periódicos. No movimento diurno da esfera estrelar, foi notada a imobilidade da estrela polar, em torno do qual as outras descreviam em 24 horas círculos oblíquos paralelos, uns maiores, outros menores, conforme a distância em que se encontravam da estrela central. Foi o primeiro passo para o conhecimento da obliquidade do eixo do mundo. Viagens mais longas permitiram que se observasse a diferença do aspecto do céu segundo as latitudes e as estações. A verificação de que a elevação da estrela polar acima do horizonte variava com a latitude
abriu o caminho para a percepção da redondeza da Terra. Foi assim que, pouco a pouco, chegaram a fazer uma ideia mais exata do sistema do mundo. Lá pelo ano 600 a.C., Tales de Mileto, Ásia Menor, descobriu a esfericidade da Terra, a obliquidade da eclíptica e a causa dos eclipses. Um século depois, Pitágoras, de Samos, descobre o movimento diurno da Terra sobre o próprio eixo, seu movimento anual em torno do Sol, e incorpora os planetas e os cometas ao sistema solar. Hiparco, de Alexandria, em Egito, 1160 anos antes de Cristo, inventa o astrolábio, calcula e prediz os eclipses, observa as manchas do Sol, determina o... Tá junto aqui para mim. O ano trópico. O ano trópico, a duração das revoluções da Lua. Entretanto, por mais preciosa que fossem para o progresso da ciência essas descobertas, levaram cerca de 2.000 anos para se popularizarem. Não dispondo, então, senão de raros manuscritos para se propagarem, as ideias novas permaneciam como patrimônio de alguns filósofos, que as ensinavam a discípulos privilegiados. As massas, que ninguém cuidava de esclarecer, não tiravam qualquer proveito delas e continuavam a nutrir-se das velhas crenças. Por volta do ano 140 da era cristã, Ptolomeu, um dos homens mais ilustres da escola de Alexandria, combinando suas próprias ideias com as crenças vulgares e com algumas das mais recentes descobertas astronômicas, compôs um sistema que se pode qualificar de misto, que traz o seu nome, e que, durante cerca de 15 séculos, foi o único a ser adotado pelo mundo civilizado. Segundo o sistema de Ptolomeu, a Terra é uma esfera posta no centro do universo e composta de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Essa a primeira região dita elementar. A segunda região, dita etérea, compreendia 11 céus ou esferas concêntricas a girar em torno da Terra, a saber, o céu da Lua, os de Mercúrio, de Vênus, o do Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, das estrelas fixas, do primeiro cristalino, esfera sólida transparente, do segundo cristalino e, finalmente, do primeiro móvel, que dava movimento a todos os céus inferiores e obrigava a fazer uma revolução em 24 horas. Para além dos 11 céus estava o Empírio, mansão dos bem-aventurados, denominação tirada do grego pyr, ou pur, que significa fogo, porque se acreditava que essa região resplandecia de luz como o fogo. A crença em muitos céus superpostos prevaleceu por longo tempo, embora o seu número variasse. O sétimo era geralmente tido como o mais elevado, e daí a expressão ser arrebatado ao sétimo céu. Paulo disse que fora elevado ao terceiro céu. Independentemente do movimento comum, os astros, segundo Ptolomeu, tinham um movimento próprio, mais ou menos consideráveis, conforme a distância em que se achavam do centro. As estrelas fixas faziam uma revolução em 25.816 anos. A avaliação esta que denota conhecimento de precessão dos equinócios
que se realiza em 25.868 anos. No começo do século XVI, Copérnico, célebre astrônomo, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto em 1543, considerou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e ao seu derredor os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Um século mais tarde, em 1609, Galileu, natural de Florença, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Observa-se-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Desmoronou, então, o sistema dos céus superpostos. Reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, também habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste, para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço, sem limites, encontrando-se em distâncias incomensuráveis umas das outras. As que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores, as mais afastadas de nós, e as maiores, a que nos estão mais próximas, porém, ainda assim, a centenas de bilhões de léguas. Os grupos que tomaram o nome de constelações não passam de agregados aparentes, causados pela distância. Suas figuras nada mais são que efeitos de perspectiva, como as que são formadas pelas luzes espalhadas por uma vasta planície, ou as árvores de uma floresta aos olhos de quem as observa colocando num ponto fixo. Na realidade, porém, tais grupamentos não existem. Se pudéssemos nos transportar para a região de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se desenhariam à nossa vista. Ora, desde que esses grupos só existem na aparência, a significação que uma crença supersticiosa lhe atribui é ilusória e somente pode existir na nossa imaginação. Para se distinguirem as constelações, deram-lhe nomes como Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Carro de Davi, Pequena Ursa, Lira e etc. E para representá-las, atribuíram-lhes as formas que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maior parte, e em nenhum caso guardando qualquer relação com a forma aparente desses grupos de estrelas. Será, pois, inútil procurar tais formas no céu. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se tivessem dado o nome de asno ou de ovelha à constelação que se chama Leão, certamente lhe teriam atribuído outra influência. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar e não recuar. A história fala das lutas
que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado na manutenção de erros sobre os quais haviam fundado crenças, supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de óptica para derrubar uma construção de muitos milhares de anos. Mas nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à imprensa, o público, iniciado nas novas ideias, começou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra alguns indivíduos que tinha que combater, mas contra a opinião geral que advogava a causa da verdade. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, quando a vemos realizar-se segundo as eternas leis da natureza, mas também quanto tempo que esforços do gênio e quantos devotamentos se fizeram necessários para descerrar os olhos das criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Desde então, estava aberto o caminho em que ilustres e numerosos cientistas iam enveredar, a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que trazem o seu nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elípticas, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência sentada nas mais rigorosas bases, as do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Comentários? Sinceramente, só a leitura, assim, da minha parte, né? Rodrigão? Ricardo, só leitura também. E tá mostrando a evolução, né? O conhecimento, né? Como Deus é bom que permite, né, que esses irmãos venham trazer esse conhecimento para nós. Foi só isso, só isso que eu queria ressaltar. Eu queria fazer um comentário, como não podia deixar de ser, né? Que a gente tem que lembrar que essa evolução, que essa chegada das informações, né, 3.300 anos depois de Moisés, a coisa vem caminhando, né, gradualmente, mas que isso não acontece de forma aleatória. A gente precisa lembrar disso. A gente precisa lembrar que há 3.300 anos atrás, não sei qual que era o tamanho da população do globo, mas ela era infinitamente menor do que a que nós temos hoje. Então, cada vez mais nós temos uma população crescente de espíritos encarnados, esse volume ele cresce. Cada vez mais nós temos a evolução desse mundo que é feita a cópia e com base naquilo que nós estudamos e nos preparamos no mundo espiritual. Então, a doutrina vem trazer isso para nós. E que essa evolução que aconteceu lá daquelas primeiras crenças, aquelas primeiras crenças não eram um erro de quem estava pensando daquela forma. Aquelas primeiras crenças eram de espíritos que tinham acesso à verdade como espírito, que estiveram no plano astral e talvez no plano astral tenham tido esse conhecimento, se prepararam e vieram para cá para poder fazer essas descobertas. Mas aqui chegando, eles encontraram os limites, né, da ciência daquela época.
né? Ou se é que a gente pode chamar de ciência, porque na época as primeiras descobertas elas eram feitas por observação e por suposição, né? Então tudo isso foi abrindo espaço, criando a curiosidade, a necessidade do saber, para que o homem, através da lei do trabalho, da lei da evolução, ele pudesse buscar sentido e pudesse buscar esse evoluir da ciência material, que traria para nós todo esse desenvolvimento e, por consequência dele, o entendimento de todas as coisas, não só materiais, né, mas também do mundo astral, que é o que nós estamos chegando agora. Sem esse passo a passo, nós não teríamos possibilidade de sair lá do começo da jornada e estar aqui onde nós estamos hoje, que não é o fim da jornada. É parte do começo ainda da jornada, nós estamos nem no meio, né? É parte do começo da jornada, nós estamos apenas, talvez, alguns quilômetros à frente do início da jornada. Tudo isso arquitetado, controlado e planejado pelo plano espiritual, né? Então, nós tínhamos acesso a isso no plano astral, e esses espíritos que aqui vieram trazer essas revelações, eles vieram impulsionar a gente e colocar aquela pulguinha atrás da orelha, assim, para a gente querer buscar mais. E cada descoberta que vem são de espíritos preparados que, no tempo certo, assim como acontece em termos de revelação espiritual, também acontece em termos de revelação material, né? Então, essa ciência que nós vamos descobrindo aqui, ela já existe no plano astral. Só que, tempo em tempo, a gente vai trazendo essas revelações para cá, esses espíritos de gênio, né, vão trazendo essas revelações, vão aqui encontrando condições para poder fazer a revelação, né? Olha a última grande revolução que nós tivemos com a invenção do computador e tudo que a tecnologia trouxe para nós, né? Invariavelmente, as 2, 3 grandes marcas que existem no planeta hoje, que possibilitaram toda essa revolução tecnológica, começaram sendo construídas por 2 pessoas numa garagem da casa dos pais. Esses espíritos revolucionários que trouxeram isso para nós e que, a partir daí, acontece um monte de coisa. Mas eles tiraram isso da onde? Não foi da própria cabeça. Eles trouxeram isso, né? E aí a gente vai olhar, fazendo só para reforçar, né, o que eu estou falando. A gente vai olhar lá o livro Nosso Lar. André Luiz, quando chega lá... Qual é a data do Nosso Lar, meu pai? Você lembra a data do livro Nosso Lar? Vou pesquisar aqui rapidinho e já falo para vocês. André Luiz desencarna, passa por todo o seu processo, e quando ele chega no momento de começar a escrever as suas cartas, ele tinha a possibilidade de contar com a máquina de escrever, né? Ou ele tinha a possibilidade de usar o computador. Só que nós estamos falando de um tempo que ainda não existia computador aqui, né? E lá no plano espiritual já existia. Por que eu estou trazendo essa informação toda? Porque nós também precisamos... 1944. 1944. Então, por que eu estou trazendo essa informação para nós? Porque nós precisamos entender que nós estamos numa jornada. Nós não estamos no fim da jornada. Nós não estamos no fim do caminho. Então, para que nós, espíritas, tenhamos a cabeça aberta no sentido de entender que novas revelações serão edificadas e que nós não podemos cristalizar o nosso conhecimento, nós não podemos cristalizar o nosso saber em crenças que nós vamos estabelecer a partir disso que nos foi revelado. Foi revelado para nós aquilo que nós temos condições de entendimento. E precisamos de tempo para isso. Veja lá que ele fala que essas grandes descobertas levaram 2000 anos para serem aceitas pela maioria, né? Pela grande população, né? Então, precisa de tempo, né? Para a doutrina espírita, que hoje é uma verdade para nós, nós somos aquelas pessoas que estão tendo acesso aos manuscritos lá do passado.
Hoje, com mais tecnologia, isso vai se difundir de forma muito mais vigorosa. Com a vinda do mundo de regeneração e de toda a espiritualidade que vai aflorar, né? E que em todos os lugares as pessoas passarão a ter contato com o mundo espiritual, tudo isso vai ser impulsionado. Então, nós não precisaremos mais de tanto tempo, de 2000 anos. Mas as revelações, elas continuarão sendo trazidas. E a gente precisa estar atento a isso, disposto, né, a entender essas mudanças e não cristalizar essas crenças como já fizemos no nosso passado. Ok? Algum comentário, Rodrigão, sobre essa... Tudo certo, meu amigo. Estou só ouvindo só. Tudo certinho. Muito interessante o que você falou, né? Porque eu achei bonito que você deixa um leque aberto sempre, né? O espiritismo, né? A Boa Nova deixa um leque aberto sempre para coisas novas que vão vir, que nós nem conhecemos ainda, eu acho. Acho que nós não estamos nem preparados ainda para receber, ou melhor, nós vamos estar preparados no momento certo para receber tudo isso que no computador você falou, né? Quando a gente tiver evoluído moralmente, né? Porque eu acho que tudo é pela moral, né, do planeta, né? Quando a gente tiver evoluindo moralmente, eu acho que essas coisas vão chegar mais fáceis ainda, mais rápido ainda para nós, né? E assim vai diminuindo a nossa dor nesse mundo aqui, né? A questão dessa dor que nós temos tanto ainda, né? Que é aprender com ela, né? E eu tô esperando para ler o livro do Manuel Filomeno, tá para chegar, né, gente? Eu não vejo a hora desse livro chegar, que fala da pandemia, né? Que fala dessa regeneração que vai acontecer, né? Mas que nem você falou, 2000 anos, né? Imagina, 2000 anos. O livro lá que o Padinho comentou agora, 1944, já tinha computador. Você imagina hoje como que deve ser lá em cima, né? Acho que nós nem imaginamos, né, como deve ser. Né? Era isso, gente. Fui! Eu queria fazer um outro comentário, que eu lembrei agora de uma coisa, e eu fiquei perplexo há algum tempo atrás aí, quando eu descobri que Plutão não é mais um planeta, né? Nós aprendemos que Plutão era o último planeta do nosso sistema solar, certo, Rodrigão? Certo. Bem isso mesmo. E agora, nas escolas, com o avanço da tecnologia, descobriram que Plutão não é um planeta, né? E agora não ensinam mais, né? Então, fui conversar com os meus filhos e a gente estava batendo um papo e ali estudando agora com esse negócio de homeschool, né? De todo mundo estudando em casa. E aí eu fui surpreendido, porque não é um assunto, não é um tema que você lê, não é um tema que você procura, né? Não faz parte do seu cotidiano. E aí eu estava batendo com o meu filho do meio, né? E aí a gente estava falando sobre o sistema solar e de repente, cara, eu fui olhar no livro e cadê o Plutão? Plutão não é mais um planeta, né? Como assim? Não, não, tem que ser. Eu aprendi que era, então tem que ser. Eu até fiquei em choque. Eu falei, como é que não pode não deixar de ser uma coisa que era um planeta, deixou de ser? É a evolução da nossa ciência, da nossa tecnologia que vai mostrar muitas coisas para nós, né? Iniciamos aqui a leitura do capítulo 6. Acho que já deu o horário, né? E é bom sempre fazer iniciar e complementar, né? Sim. Nossa, gente, muito bom aqui estar com vocês. Eu queria poder estar mais vezes com vocês. A gente é como se abrisse a cabeça, sabe assim? Como se abrisse um leque, né? É muito bom estar com vocês aqui. Hoje foi bastante leitura. Ontem já foi bastante leitura, mas a gente teve mais comentários. Mas hoje o nível de informação era muito grande, né? Então a gente realmente precisava ler. Mas que é muito bom, né? A gente poder estar junto aqui, estar reunido Sim. e estar fazendo essa leitura. É isso então? Fechou? Fechou? Fechou. Grande beijo para vocês aí. Até segunda-feira, então. Segunda-feira a gente tem Tá. grupo de Ô, novo. Ricardo, depois me manda o seu e-mail para mim compartilhar o link com você lá. Tá bom. Daí você baixa no computador seu aí, tá? Tá bom. Daí você Beleza. manda um WhatsApp para mim depois, por favor. Mando sim. Então tá.
Beijo para vocês. abraço, gente. Um abraço.